Olá! Você já teve dúvidas na hora de escrever um texto e não sabia onde procurar a resposta além do Google? Ou tem a vontade de criar uma biblioteca, ter algumas obras de referência em casa para poder consultar ou estudar e melhorar ainda mais as suas redações? Bom, pensando nisso, a partir de hoje eu vou apresentar algumas dicas de livros para você ter em casa para poder consultar ou aprimorar a sua escrita. Nesses vídeos eu vou explicar rapidamente o que essa obra apresenta, para quem, que público, que ela ajuda, que tipo de escritor, qual é o conteúdo dele, enfim. Se você gostou dessa ideia e ficou curioso ou curiosa, confira porque hoje vem a primeira dica. A primeira obra que eu selecionei é essa daqui, Escrever Melhor, o guia para passar os textos a limpo. Esse livro é das autoras Dédia Squarize, acho que é assim que pronuncia o nome dela, e Arlete Salvador. A Dédia também posta algumas dicas na internet, então se você colocar aí o nome dela num buscador, você vai encontrar bastante informação bem interessante que ela compartilha e eu tenho certeza que você vai gostar, vou explicar daqui a pouquinho. Esse livro foi editado pela editora Contexto. Bom, o livro ele apresenta várias estratégias para você escrever com mais clareza e objetividade, ou seja, passar um texto a limpo, tirar aquilo tudo que não é essencial. Ele não foca em um gênero ou um tipo textual específico, então você pode utilizar as dicas aí para diferentes situações de escrita. Mas de uma forma geral, as estratégias que elas apresentam são relacionadas à linguagem e à gramática, mas sem ser bem gramatiqueiro, sabe? Com muitas explicações metódicas ou normativas. E não se preocupe, o conteúdo é bem leve. Elas trazem explicações para a gente perceber como a gramática é aplicada em algumas situações. E eu tenho certeza que vendo algumas dicas você vai compreender o porquê você estudou determinado conceito gramatical lá na escola. Então você vai compreender ali em algumas situações. Na primeira parte, elas falam sobre a estrutura da frase e estrutura do parágrafo, sempre com bastantes exemplos, então é bem rico, você visualiza as orientações. A segunda parte, elas exploram conceitos, como empregar da melhor forma do texto, sinais de pontuação, verbos e pronomes. Na terceira parte do livro, elas apresentam alguns pontos de linguagem, alguns tópicos de linguagem, alguns envolvendo fatores gramaticais, outros expressões do cotidiano que geram dúvida. Elas chamam essa parte, de ciladas da língua. Só por esse título você já consegue mensurar qual é o tipo de linguagem empregada. Ou seja, são aquelas ciladas que você fica em dúvida. Tem crase ou não tem? É com S ou com Z, Então é bem legal, são dicas bem rápidas e práticas. Para finalizar, elas apresentam estratégias de edição, ou seja, como que você pode melhorar, o que você tem que olhar no seu texto para otimizá-lo, deixando ele mais claro, mais objetivo. Bom, a linguagem do livro é extremamente agradável, Elas estabelecem um diálogo muito gostoso com o leitor, com um nível de informalidade, digamos assim, como se fosse um bate-papo. Não são regras duras, ou com explicações, com uma linguagem muito distante do nosso cotidiano. Longe disso, o livro chega a ser até mesmo divertido. Isso mesmo. Então você pode optar em ler ele do início ao fim, ou ter ele como um livro de consulta, Claro, veja sempre o sumário ali para verificar qual é o conteúdo do livro e ter ele ali na sua mesa de trabalho, de estudos para você consultar sempre que for necessário, ok? Ninguém é obrigado aqui a decorar a regra, não. A gente tem que ter os livros certos para tirar as dúvidas. E o livro não tem atividades, ok? Só tem explicações e ótimos exemplos. Mas por que ter esse livro? Se você tem dificuldade de escrever com objetividade, não sabe exatamente o que limpar do seu texto, ele é ótimo com fundamentos bem
iniciais e práticos que você coloca já no mesmo momento em ação nas suas redações. Ele também é interessante para quem gosta de ter um livro de consulta, né? Então ele é bem legal para isso, porque ele é rápido, né, de você localizar ali as explicações. E também ele é legal para quem tem dificuldade, né, com o rigor gramatical, né, com o formalismo exacerbado que alguns livros de consulta têm. Claro, é o estilo deles. Não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, não. Então, se você tem dificuldade de compreender alguma linguagem muito técnica, esse livro ele é uma introdução bem legal para você compreender alguns conceitos. Quando então utilizar esse livro? Em momentos de escrita mesmo, né? Sabe quando você está escrevendo e surge aquela dúvida? Já pega o livro e faz a consulta, ok? Ou até mesmo, como eu falei, se quiser ler ele de capa a capa, também está livre. Ele é utilizado nesses momentos de escrita mesmo, para consulta. E para quem que serve esse livro, né? Quem que vai utilizá-lo? Para qualquer idade, né? Então, para pessoas que já saíram muito tempo da escola, para quem ainda está, né, no ambiente ali escolar ou está se preparando para um vestibular ou para o Enem, ele também é interessante de ter. Se você gosta também, né, de aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa, ver pequenas dicas, né, pequenas dúvidas, né, dúvidas bem pontuais, ele também é bem interessante como um livro de curiosidade, digamos assim. E qual o valor médio desse livro, né? Pesquisando hoje, ele está uma média de R$30. Você encontra ele num valor mais abaixo e você também encontra com bastante facilidade livros usados, né? Isso é ótimo porque faz o livro circular mais tempo e você economiza um bom dinheiro. E aí, gostou dessa dica de livro? E gostou dessa novidade aqui do nosso canal de apresentar algumas obras para você e formando uma pequena biblioteca para melhorar as suas produções escritas? Se sim, curta esse vídeo. Se você quer saber mais sobre o livro ou tem uma outra sugestão, coloca aqui nos comentários. Também ativa as notificações para você não perder as próximas sugestões. E espero você no próximo vídeo. Tchau!